Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que viu, no que tem a ver com a guerra na Ucrânia, como é que viu a viagem de Vladimir Putin à Coreia do Norte, viagem que neste momento está a acontecer? Foi ao mercado de compra de armas? Sim, manifestamente é uma viagem que tem a ver com a necessidade de aquisição de material de guerra, em particular de munições, munições que aparentemente não são muito sofisticadas, mas são aquelas que parecem essenciais à guerra convencional que a Rússia está a desencadear e a Coreia do Norte, que é um país que está sempre em preparação para a guerra, embora na realidade já não esteja em guerra há muitas décadas. A Coreia do Norte está cheia desse material e aparentemente tem esta possibilidade de fornecer à Rússia esse material. Deve haver aqui, digamos, alguma compensação à Coreia do Norte por isso, não será necessariamente em rublos que lhes interessa a Coreia do Norte ter, provavelmente há quem diga que os submarinos nucleares russos poderiam ser interessantes para a Coreia do Norte, e que a Rússia tem tecnologia que pode melhorar aquilo que é o equipamento da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país, vale a pena lembrá-lo, isolado, sujeito a sanções internacionais, com uma ditadura, digamos, das mais ferozes do mundo, e um controle da opinião pública total, vive numa tensão permanente com a Coreia do Sul, chamado Paralelo 38, onde houve uma guerra nos anos 50, mas a partir daí a guerra teoricamente nunca parou, mas na realidade não tem expressão prática, mas não houve nenhum acordo entre os dois lados, há um armistício, pura e simplesmente. A Coreia do Norte durante muito tempo esteve dependente da União Soviética, depois passou a estar um pouco mais dependente, a partir do fim da União Soviética e do renascimento da Rússia, passou a estar mais dependente da China, e agora nos últimos tempos, tendo em atenção aquilo que é, digamos, o isolamento da Rússia, a Rússia necessita da Coreia do Norte para material. E, portanto, digamos, Putin faz uma das poucas visitas internacionais que consegue fazer, vamos ser claros, tendo em conta que existe sobre ele um mandato internacional do Tribunal Penal Internacional e, portanto, Putin, digamos, também dá uma mostra com esta visita de um certo quadro de relações externas. Uh, Já agora, António, se não visse inconveniente, valia a pena, neste quadro, falarmos também da questão daquilo que foi a reunião na Suíça, que não chegou, que, Exatamente. em que digamos, era uma reunião para a paz na Ucrânia, a Rússia, como é sabido, não foi convidada, vários países que participaram nessa reunião, que não terá corrido à Ucrânia tão bem quanto a Ucrânia desejaria, afirmaram durante a reunião que não tem sentido fazer estas reuniões sem a Rússia. E, portanto, a Ucrânia, de certa maneira, estava interessada em criar uma espécie de grupo de apoio à sua posição internacional, e por isso mesmo considerava que a Rússia, tendo sido o país invasor, não devia estar presente. Mas das duas, uma. Ou estamos num grupo de amigos da Ucrânia, com todo o sentido que isso tem, ou estamos numa ação que tem algum sentido para efeito negocial. E aparentemente esta ação não tem, neste momento, nenhum sentido para efeito negocial. Em termos práticos, inclusivamente, as coisas terão corrido menos bem à Ucrânia, uma vez que houve, creio que 10 países que acabaram por não assinar a declaração final. Perguntava-lhe também, e voltando um pouco ao tema inicial, a fronteira do Donbass, de alguma forma, parece cada vez mais exatamente com o paralelo 38 que o embaixador acabou de falar. António, o que se passa no Donbass, e aliás nos outros dois oblasts, o Donbass é a parte leste da Ucrânia, que tem os dois oblasts, as duas regiões, Donetsk e Lugansk, e depois há as outras duas regiões que a Rússia também integrou no seu território, Zaporizhia e Kherson, com a curiosidade de em nenhuma destas quatro regiões a Rússia ter hoje completa ocupação.
Ao que parece, isto vale o que vale, porque são rumores, ao que parece, Putin estaria essencialmente interessado em garantir o Donbass. O Donbass é o core, aliás, inicial até desta guerra. Kherson e Zaporizhia são zonas onde há uma presença russa, de populações russas importantes, mas não têm nem sequer a densidade populacional que a Rússia, que existe no Donbass, e mais do que isso, são zonas em que a ocupação só se fez muito parcialmente. E, portanto, o Donbass é a coisa essencial. E Putin terá dado ordens aos seus militares, volto a dizer isto vale o que vale, no sentido de recuperem o Donbass. Nós queremos essencialmente o Donbass. O Donbass, naturalmente, e a Crimeia. E, portanto, essa guerra aí, a Rússia está a atacar imenso. As últimas indicações são de que a Rússia está a fazer um grande esforço para a reocupação da totalidade do Donbass. Isso estará a fazer-se, não sei se é em detrimento ou em paralelo apenas, com um certo recuo na zona de Kharkiv, que é uma zona mais no centro do país, mais próximo da fronteira russa, fronteira que tem ali Belgorod logo a seguir, e aparentemente daqui a algumas semanas, quando a Rússia fez a ação por ali, a ideia era, vamos tentar que as forças ucranianas se distraiam do Donbass por esta nossa ação aqui. Agora está a acontecer aparentemente o contrário, isto é, está a haver algum esforço de guerra ucraniano com algum sucesso e aparentemente, vale o que vale também, porque eu digo que vale o que vale porquê? Porque me baseio naquilo que leio e aquilo que leio nunca é independente. Se é o Instituto para os Estudos da Guerra americanos, tem metade de falsidade e metade de verdade. Se são declarações de sites ou do Telegram ligados aos russos, também tem uma parte de verdade e uma parte de mentira. Portanto, nós estamos sempre aqui numa dúvida sobre se é verdade ou não. Normalmente só a prazo é que nós chegamos à conclusão se as coisas foram num sentido ou noutro. Mas aparentemente o que está a acontecer é que já há algum efeito daquilo que é a autorização dada pelos países ocidentais para a possibilidade da Ucrânia utilizar armas a uma distância maior do que aquilo que estava autorizada no passado. Isso está a ter algum efeito na capacidade da Ucrânia de atacar alvos russos dentro do território russo, alvos esses que são aqueles locais de onde partem os ataques à própria Ucrânia. Então a Ucrânia sente-se com as mãos mais livres. Poder-se-á sentir agora com as mãos mais livres dentro de algumas semanas, quando começarem a chegar os F-16. Não são muitos, são 4 ou 6 F-16, não se sabe se isto fará ou não a diferença. Aparentemente estes F-16 podem ser contrariados pelos aviões russos de nível idêntico, mas também podem ser contrariados pelos mísseis antiaéreos russos, os S-400. Portanto, vamos ver em que medida é que este balanço dos dois lados pende para um ou para o outro. Embaixador, uma última questão sobre esta matéria. Parece-lhe acrescidamente preocupante o facto de Rússia e Coreia do Norte serem duas potências nucleares? António, a Coreia do Norte tem um grande problema, a Rússia também tem, embora digamos menos. A Coreia do Norte é um país completamente imprevisível, tendo em atenção que é uma espécie de Estado unipessoal. E, portanto, a cabeça daquele senhor que dirige o país, e aparentemente sem qualquer controle, sem qualquer checks and balances, mesmo os observadores ocidentais que estudam a Coreia do Norte, não são capazes de detectar ali algum condicionamento, alguma limitação àquilo que seja digamos, a ação e a força e a vontade e o poder político de Kim Jong-un. Esse é o caráter, digamos, mais dramático da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um poder nuclear. A Coreia do Norte entrou para o grupo dos poderes nucleares. E os poderes nucleares têm uma característica extraordinária que já falámos aqui. É que pode-se ter 2 ou 3 bombas atómicas, provavelmente tem bastantes mais, e já se está num patamar diferente. Quer dizer, a partir do momento em que se tem uma bomba atómica, a discussão é outra. Pode não se ter forças convencionais, mas a bomba atómica tem um poder destruidor de tal maneira que quando se entra para esse clube, à força ou não, por isso é que o Irão quer entrar para esse clube, por isso é que o Irão faz esforços dizendo que é para o nuclear civil, mas na realidade todos sabemos que é para ter um nuclear objetivo e que possa utilizar potencialmente. Por isso é que Israel tem bomba nuclear, também não diz que tem bomba nuclear.
O Irão também não diz que já tem bomba nuclear, não se sabe, aparentemente não. Mas, quer dizer, há países que não estão tutelados por isto, o Paquistão, a Índia, etc. Esses países têm uma bomba nuclear, têm uma capacidade de ação diferente, entram num outro clube. E, em particular, se partilham essa bomba nuclear, esse é que é o grande problema, vão infringir aquilo que era a tendência da sociedade internacional de evitar a chamada não proliferação nuclear. Porque a proliferação nuclear é a tragédia mundial. Porque amanhã acordamos com uma guerra entre dois atores que ninguém controla e que internamente não têm, digamos, capacidade para gerir um poder político com um mínimo de informação, de conhecimento e, mais do que isso, com um mínimo de racionalidade, que é aquilo que nós tememos muito da parte da Coreia do Norte. A Rússia, temos esperanças que a Rússia tenha herdado alguma da racionalidade da União Soviética, que permitiu de toda a maneira que nós não fôssemos destruídos ao longo da Guerra Fria. Quase me apetecia perguntar-lhe, mas não o farei, qual a racionalidade? Mas com certeza que havia uma e que criou exatamente a Guerra Fria. Obrigado, embaixador. Vamos ficar aqui com este primeiro tema. Voltaremos já de seguida com o segundo. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que tem visto a última semana na Palestina, em Israel, sendo certo que o primeiro-ministro parece estar cada vez mais isolado e dá a ideia, dir-nos-á se sim ou se não, dá a ideia que o país já muito dificilmente escapará a eleições antecipadas. António, eu não sei se os palestinos estão muito preocupados com as eleições antecipadas em Israel. Com certeza que não. À medida que vão morrendo, a vida política em Israel pode ser interessante, mas não parece que eles leiam jornais suficientes para perceber se o Likud vai perder ou se o outro vai ganhar. Eles estão a morrer como tordos, para utilizar uma expressão tradicional, continuam a morrer como tordos. E quem quer que seja que ganhe, irá acontecer exatamente a Irá mesma acontecer coisa. exatamente a mesma coisa, quer dizer, que é uma das coisas que vale a pena nós pensarmos. A opinião pública israelita não está dividida entre aqueles que têm alguma consideração pelos palestinos e aqueles que não. A opinião pública israelita está mobilizada fortemente e esmagadoramente em favor de uma ação dura em Gaza, de uma ação dura na Cisjordânia, que está a ser feita. E, portanto, não é. O Netanyahu está, de facto, numa situação limite no plano do processo decisório interno. Isso não o tem limitado, vamos ser claros, não o tem limitado ao longo dos últimos meses de fazer tudo o que quer. E, aparentemente, o que quer está a ser feito, e mais do que isso. Há, neste momento, um sentimento de que há uma nova frente a abrir-se, que aqui há uns meses pensava que podia ser evitada, mas parece que não, que é a frente com o Líbano. Exatamente. E já há emissários americanos que foram a Israel na presunção de que Israel vai muito proximamente fazer uma ação nova no Líbano. E ao que parece, o Hezbollah, que é a força que existe no Líbano, o Líbano é um país, digamos, é um Estado falhado. O Líbano tem dentro de si estruturas paramilitares, como é o caso do Hezbollah, que é uma força xiita tutelada pelo Irão e que odeia Israel e que vive o tempo todo a flagelar as zonas do norte de Israel, e já tiveram de sair dali 150 mil pessoas. O Hezbollah subiu à medida que viu as ações em Gaza. E por outro lado também foi estimulado pelo Irão, que já tinha dado armas ao Hamas e que dá permanentemente armas ao Hezbollah. E, portanto, e que no fundo é uma espécie de condicionador do próprio poder político dentro do Líbano. A possibilidade de haver uma guerra aberta entre Israel e o Líbano, através do Hezbollah lá dentro, é muito elevada. E como nós sabemos, há uma tradição, é que os países, quando estão em guerra com o exterior, normalmente há uma unidade nacional mais forte. E dentro de Israel, o ódio ao Hezbollah não é, digamos, muito menor do que aquele que existe face ao Hamas. Claro. Nessa circunstância, embaixador, parece-lhe que, apesar de tudo, Netanyahu irá perder as eleições, ou, como já aconteceu várias vezes, e apesar das derrotas políticas sucessivas que vai averbando, acaba sempre por regressar? Ou será que desta vez o tempo é mais de Benny Gantz? Parece complicado que ele possa regressar.
volto a repetir aqui aquilo que tenho dito várias vezes. Israel só tem um círculo eleitoral. Esse círculo eleitoral faz com que... e tem, para entrar no Parlamento, no Knesset, o limiar de entrada é muito baixo, isto é, partidos com 3,5% dos votos podem entrar. Como o eleitorado está muito fragmentado em vários partidos, os governos de Israel têm que ter sempre 12, 13 partidos. E esses partidos que vão para lá com uma agenda, alguns com uma agenda específica, uns é por causa da Cisjordânia, outros é por causa dos direitos dos judeus ortodoxos, outros é por causa de não sei o quê. Esses partidos levam a sua agenda para esse conglomerado para o governo, o que torna o governo refém dessas agendas muito sectárias. E, portanto, no passado, nós habituámos-nos, nos anos 60, até 50, que havia o Partido Conservador, o partido mais conservador, o Likud, mas também havia o Maariv, o Partido Trabalhista, e tudo isto eram dois grandes partidos que se alternavam no poder com recurso a forças normalmente muito ligadas a questões religiosas. Agora não. O Likud, o Partido Conservador, foi perdendo força, os trabalhistas perderam força, depois dos tempos áureos de Rabin, de Shimon Peres, etc. E neste momento está tudo muito partido. É claro que o Likud tem mais gente, agora, provavelmente vai querer libertar-se de Netanyahu para poder ser mais vendável, tendo em conta que Netanyahu, isto também a gente esquece disso, isto funciona na opinião pública israelita, Netanyahu também é acusado de uma série de escândalos de natureza pessoal, e mais do que isso, é acusado de utilizar a guerra como forma de atrasar aquilo que seriam as consequências de natureza jurídica dos pecadilhos que tem na justiça. E lembremos que Netanyahu queria mudar o tribunal e as regras do tribunal, Netanyahu queria fazer ali, digamos, funcionar como Orbán fez na Hungria. Agora, Israel está a mudar fortemente. O ataque terrorista do Hamas radicalizou a população israelita. E, por outro lado, o caminho, vou dizer uma palavra forte, para o apartheid, isto é, para a manutenção de um poder em que os árabes e os palestinos ficam à parte, é muito forte. E, portanto, Israel, que tinha até agora, digamos, a honra e o orgulho de ser a única democracia naquela área, está a dar claros passos, e agora com estas ações no Líbano, peço desculpa, em Gaza, que as Nações Unidas consideram crimes contra a humanidade e crimes de guerra, já há relatórios das Nações Unidas muito claros nesta matéria. Se nós não acreditamos nas Nações Unidas, então não vale a pena ter outro referente. Israel está, neste momento, digamos, a pôr em causa as suas credenciais democráticas e, mais do que isso, atrás disso, há a autoridade moral que tem, independentemente de ser atacado ou não. Parece-lhe então, nessa circunstância, embaixador, que exatamente essas forças extremistas à direita do Likud poderão ter, se houver eleições antecipadas, poderão ter a oportunidade de formar governo, o que aparentemente Sim, seria ainda provavelmente serão mais integradas. desastroso do que já é a vida dos palestinianos. Provavelmente serão integradas num próximo governo e levarão para esse governo todas as suas agendas mais sectárias e mais radicais. Não acredito, aliás, devo confessar, que possam fazer um programa de governo mais à direita do que aquele que já foi. Porque este governo é um caso, vale a pena dizer isto com todas as palavras. Este governo está cheio em primeiro lugar, alguns criminosos de delito comum que lá estão dentro, pessoas que foram acusadas de ações de delito comum, nomeadamente em termos de tentativas de extermínio de palestinos, e, portanto, é um governo de um radicalismo total. É um governo de extrema-direita. Ponto. A questão da extrema-direita, vale a pena dizer isto, estamos num país que também tem extrema-direita. A extrema-direita, em si, pode ser punível por quem não é de extrema-direita relativamente a determinado tipo de opções, mas pode-se manter num quadro democrático. A extrema-direita italiana mantém-se num quadro democrático, a extrema-direita francesa mantém-se num quadro democrático. Pode ter políticas mais ameaçadoras para muita gente, mas mantém-se num quadro democrático.
O grande drama é quando a extrema-direita assume ações e promove ações que a retiram do quadro democrático e Que é entra o que em acontece em forma de Israel neste criminalidade. instante. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida, exatamente, para falar desse quadro democrático que parece que ainda existe na Europa. E até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que lhe pareceu que foi, parece que foi a semana de negociações em torno da União Europeia e decorrentes das eleições para o Parlamento Europeu, negociações essas que aparentemente não chegaram a lado nenhum, uma vez que ainda não há decisões finais sobre quem vai ocupar os 4 principais lugares da União Europeia. Recordando eu que tudo isto acontece constantemente, 5 em 5 anos. Há 5 anos atrás, vou usar esta expressão, a bagunça em termos dos lugares que de maior importância na União Europeia foi mais ou menos a mesma, e o filme foi semelhante àquele que se está a passar. Como é que tem visto isto tudo, embaixador, num quadro em que, é preciso não esquecer, a França continua em plena crise, que é uma crise que tem bastante a ver uma com a outra, isto é, a crise que se passa em França, digo eu, a crise que se passa em França e a crise que se passa na questão dos lugares na União Europeia tem muito a ver com exatamente a extrema-direita, não lhe parece? Na União Europeia, António, nós nos últimos dias temos olhado muito para a árvore e não olhamos para a floresta. E não olhamos para a floresta porque não conhecemos. Quando se está a falar dos lugares do Presidente da Comissão Europeia, do Presidente do Conselho Europeu, do Presidente do Parlamento Europeu, de Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, está-se apenas a olhar para a árvore. Porque há uma floresta por detrás, de lugares intermédios, que está a ser negociada nos corredores. E os atrasos que estão a ocorrer relativamente a estes lugares mais proeminentes, com os nomes que são mais conhecidos, escondem uma realidade por trás. Eu digo isto como compreenderá, com algum conhecimento de causa, porque estive 5 anos e meio em funções europeias e apreciei esse tipo de negociações e como é que as coisas se faziam numa mudança, assisti mesmo a uma mudança de comissão e à negociação de lugares de diretor-geral, secretariado-geral do Conselho, lugares dentro do Parlamento Europeu das estruturas das comissões, etc. Tudo isso Às está... vezes até o próprio Banco Central Europeu entra nas negociações. Não entra nesta fase, mas a prazo pode entrar. E o Banco Central Europeu, eu recordo-me quando entrou em funções, aquela solução que agora apareceu de partir um mandato a meio, que existe já no Parlamento Europeu, no Parlamento Europeu já existe, o mandato está partido entre os conservadores e os socialistas, a meio. Mas existe por um gentleman's agreement, ou um person's agreement, para não utilizar uma expressão mais equilibrada em género. Mas agora queriam que isso também funcionasse para o Conselho Europeu, mas o Conselho Europeu é diferente, porque o Conselho Europeu o mandato é só de 2 anos e meio. Portanto, a ideia é 2 anos e meio para um e 2 anos e meio para o outro. Mas aí está no tratado. Estamos a ver aqui o tal reajustamento que o António referiu em função daquilo que foram os resultados das eleições europeias, que aumentaram o papel do Parlamento, do Partido Popular Europeu, partido mais conservador, reduziram ligeiramente o papel dos socialistas, daí a sua capacidade de manobra ser mais diminuta, reduziram também a capacidade dos liberais, que têm sempre, quase sempre, um lugar também para eles, e estão a No criar... caso era o Conselho do Conselho Europeu. Exatamente. Estão a criar uma ambição aos partidos mais à direita, aos dois grupos políticos mais à direita, que cobrem a extrema-direita. Há 2 grupos políticos que cobrem a extrema-direita, e fora desses 2 grupos políticos estão 2 forças políticas importantes, além disso, que é Orbán com o seu partido, com o Fidesz, e a Alternativa para a Alemanha, que foi expulsa de um dos partidos de extrema-direita por posições nazis recentes,
E, portanto, esses grupos têm os seus deputados no Parlamento Europeu e querem também um reconhecimento. E a senhora Meloni, aparentemente, durante a reunião do G7, tentou fazer uma marchandage no sentido de garantir apoio à senhora Ursula von der Leyen, porque também a renovação do mandato da senhora Ursula von der Leyen, que é dada por adquirida, não é totalmente dada por adquirida, ainda há algumas dificuldades. E a senhora Ursula von der Leyen estaria, digamos, a fazer, e tinha estado nos últimos meses, a fazer, vou usar uma expressão simples, rapapé à senhora Meloni, para ela poder, digamos, trazer as suas tropas e as tropas dos seus amigos para a apoiarem na sua reeleição. Estamos neste quadro. Este quadro é um quadro muito complexo, é um quadro que, no fundo, procura dar alguma diversidade, eu diria democrática, quando eu estava a falar, à União Europeia. A União Europeia tem, durante muitos anos, dizia-se que se a União Europeia quisesse entrar para a União Europeia, não conseguia, porque não era democrática. Portanto, a União Europeia não tinha credenciais democráticas. Mas hoje em dia tem credenciais democráticas. O Conselho representa os governos que estão no poder, o Parlamento Europeu representa aquilo que foi a vontade dos eleitores no momento em que há eleições para o Parlamento. Temos que perceber que o Parlamento Europeu tem uma característica, digamos, um pouco antidemocrática, que não pode ser dissolvido, o que também dá uma garantia a quem para lá vai de que são 5 anos, digamos, com o IBAN confortado. Portanto, nós estamos neste momento, nesses momentos de afirmação democrática. Vai haver um acordo, julgo que vai haver um acordo proximamente. Se esse acordo dá a António Costa a possibilidade de fazer os 5 anos ou não, os 2,5 mais os 2,5 ou não, não sei, não faço a mais pequena ideia. Na minha opinião, António Costa vai acabar por ser o presidente do Conselho Europeu, nem que seja por 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas há aqui um fator, digamos, em todo este processo que está a baralhar tudo isto, porque no passado a França dava cartas nesta matéria. Ora bem, Emmanuel Macron, como é sabido, decidiu dissolver o Parlamento à luz daquilo que tinham sido os resultados das eleições europeias, em que o Rassemblement National, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen e Jordan Bardella, teve um resultado muitíssimo importante, na casa dos 31, e Macron quis criar uma espécie de um sobressalto, e quis criá-lo, julgo que já aqui falámos, porque já sabia que no outono ia ter uma moção de censura em função do orçamento, portanto quis fazer isto agora e não ficar sob a pressão de uma moção de censura que seria desprestigiante. Só que não contou, em primeiro lugar, com a capacidade que a esquerda francesa teve de encontrar um acordo pontual. Eu digo pontual porque eu não acredito que aquelas forças de esquerda que se juntaram nesta chamada Nova Frente Popular sejam capazes, por exemplo, de formar um governo conjunto. Acho que é absolutamente implausível que isso venha a acontecer, independentemente de terem feito uma espécie de um programa de ação conjunta, conhecendo, digamos, minimamente alguns daqueles componentes, aquilo não joga umas coisas com as outras. Mas pronto, neste momento a ideia é, digamos, fazer uma frente ao Rassemblement Nacional, à extrema-direita. Mas o grande problema que Macron tem é o seguinte, é que com a extrema-direita foi capaz de ir captar votos ao Les Républicains, ao partido tradicional da direita democrática. Ciotti, que era o presidente do Les Républicains, saiu com uma série de deputados e juntou-se à extrema-direita. E, portanto, o Les Républicains ficaram, digamos, partidos a meio. E depois, Macron, à esquerda, não vai buscar nenhum voto, obviamente, e no centro tem os seus 3 partidos tradicionais. Tem o Renaissance, que é o seu próprio partido, que ele criou, que vem do En Marche, do La République En Marche, etc. Tem o Horizon, que é o partido do seu antigo primeiro-ministro, Edouard Philippe. Depois tem o MoDem, que é o partido de François Bayrou, que é um partido do centro, e tem outro partido do frente, que é o UDI, mas aí, como o Mitterrand dizia, em França o centro ou está à direita ou está à direita. E, portanto, o centro, digamos, foge sempre para a direita. E, portanto, o centro, o Macron está ensanduichado entre uma extrema-direita pujante, que ainda por cima também desfez um outro grupo de extrema-direita chamado Reconquête, dirigido por Éric Zemmour, porque foi lá buscar a cabeça de lista, que é Marion Maréchal, que é uma sobrinha de Marine Le Pen. E do outro lado tem a esquerda, que está toda unida, tendo como polo essencial o La France Insoumise, que é o grupo de Jean-Luc Mélenchon, que é o mais à esquerda, independentemente de depois lá dentro haver também o Partido Comunista, os ecologistas,
E um Partido Socialista que nestas eleições teve um resultado, porque se social-democratizou, teve um bom resultado através de Glucksmann, e portanto neste momento esses grupos juntaram-se todos, e mais do que isso, o que é extraordinário, François Hollande disse que ia votar e que se juntava também. O que é uma coisa, olhando até para alguns dos pontos do acordo comum, não se vê como é que a Hollande vai subscrever aquilo. Aquilo é claramente um acordo de conjuntura apenas para disputar as eleições. Claro. Um assunto que, evidentemente, teremos que continuar a acompanhar e se calhar nunca iremos perceber se esta nova Frente Popular será tão efêmera quanto a Para original Frente explicar, e para Popular. explicar, eu devo dizer que tenho sempre uma grande dificuldade em explicar a situação francesa, para já porque a conheço muito bem e conheço demasiado ao detalhe para que os nossos ouvintes estejam interessados nele. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas e até lá pode sempre encontrar aquilo que foi dito nos sites do Jornal Económico. E até para a semana. Obrigado.